Hoje nós vamos fazer essas laranjinhas, que pode ser um pingente de celular, um chaveiro ou até um ímã de geladeira. Então, o que nós vamos precisar? O pezinho, você escolhe a cor, eu usei 2 a 3 metros de fio. Para o chaveirinho aqui, eu usei 2 metros, que eu fiz o chaveirinho desta forma. E para a laranjinha, eu usei 15 metros do fio. Essa laranjinha, eu fiz com um fio Anne, um fio sol. Essa eu também fiz com fio Anne, porém com 2 fios. Ela ficou praticamente do tamanho do amigurumi, tá? Então, nós vamos dobrar a quantidade de fio. Fio amigurumi, eu usei o número 2. Na laranjinha pequena, eu usei a agulha 1,25. E para essa laranja aqui, eu usei a 2, mas eu acho que a 2,25 a 2,5 seria melhor. Além das linhas, vamos precisar de alfinete, vamos precisar de uma agulha de costura. Para o bordado, eu usei o fio Cleia, porém podemos usar a agulha de costura ou os olhinhos de plástico. E para fazer o porta-pingente, eu usei o fio de nylon, tá ok? Então, vamos começar? Vamos começar agora fazendo o pezinho. Eu vou fazer o pezinho amarelo. Se você for fazendo amarelo ou qualquer outra cor, você vai usar aproximadamente 3 metros de fio, tá? Então, se você for fazer com o fio duplo, 3 metros de cada fio. Você pode fazer no verde também. Então, aí separa uns 5 metros, que daí dá pra você fazer também já a folhinha. Segurei aqui no meu dedo, fiz o meu X. Coloco aqui no primeiro, puxei, girei. E vou fazer 6 pontos dentro do anel mágico. Meu primeiro ponto eu não conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz 6 pontos. Vou puxar o fio do meu anel mágico, mas não vou apertar muito. E agora, nossa próxima carreira vai ser 6 aumentos. 2 pontos em cada ponto, 6 vezes. Não vou prender o fio do anel mágico agora, somente na próxima. Então, 1, 2 pontos, mesmo ponto, por toda a carreira. 4. Nossa próxima carreira, vamos apertar bem o nosso anel mágico, cortar um pedaço desse fio para não ficar tão grande, e vamos começar a esconder esse fio, tá? Então, é ponto sobre ponto, 12 pontos. Como que escondemos o fio? Deixamos o fio aqui, ó, por cima da agulha e trabalhamos normalmente, ó. Esquece ele e vai. Ele vai ficar escondidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz meus 12 pontos. Agora eu vou fazer um ponto baixíssimo, cortar meu fio e deixar um tamanho que eu consiga fazer agora o anel mágico invertido, que nós vamos costurar ele. Acho que esse tamanho é o suficiente, um palmo. Puxei meu fio. Quem tiver agulha que passa o fio, pode usar, ó. No caso, para amigurumi, 2 fios, nós temos essas de plástico, né? Se for somente um fio do Anne, tem essa agulha de boneca. Se você não tiver nenhum dos dois, não tem problema. Vamos fazer com a própria agulha de crochê, ó. Com a agulha de crochê, nós vamos pegar aqui, ó. Você vai colocar no seu primeiro ponto. E vai puxar, ó. De dentro para fora. E vai virar do outro lado, ao contrário. De fora para dentro. De dentro para fora. Todo o seu trabalho, a gente vai fazer isso. Vamos. Passei por toda a peça, ó, e vamos puxar.
Puxei, fiz uma bolinha. E agora você vai pegar um fiozinho mais escondidinho aqui, ó. Você vai puxar. Tá vendo? Dei uma laçadinha e vou fazer um ponto baixíssimo aqui pra travar esse fio. Coloco a minha agulha em algum ponto, saio aqui em cima e puxei. Se você não conseguir fechar muito, não tem problema, que agora a gente vai fazer as correntinhas, dá pra terminar de fechar essas bolinhas, tá? Agora eu vou pegar o meu fio laranja. Aqui a ponta da bolinha, para saber a ponta da bolinha, olha aqui embaixo, o anel mágico tá aqui. Vamos pegar aqui em cima. Tenta pegar, ó, dois lados, tá vendo? Correntinha de cada lado. E vou puxar uma laçada. Aqui você pode começar já fazendo um ponto baixíssimo e 6 correntes. Termino a perninha. Só que eu tenho muito medo de vender um trabalho e depois ele soltar. E então eu prefiro fazer um nó nele, ó. Vou puxar esse fiozinho, daí eu começo a fazer as minhas correntinhas. Depois de ter feito o nó, eu vou pegar novamente no mesmo lugar e vou fazer meu primeiro ponto baixíssimo, que é a laçada, né? E vou subir 6 correntinhas. E a 7ª correntinha vai ser o ponto baixíssimo para terminar. Então, primeira laçada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7ª acabou o trabalho. Pode cortar o fio curto, porque nós vamos colocar a laranjinha junto no corpo, não vamos amarrar. As 4 perninhas estão prontas e vamos fazer o cabinho. Peguei o meu fio verde. Quantidade de fio verde, aqui eu peguei 4 metros e dobrei no meio. Vai depender o que você vai fazer. Então, se você for fazer o chaveirinho, que é esse daqui, pingente de bolsa, o que for, são 70 correntes, tá? Se você for fazer o basiquinho, que é esse, 1 metro de fio dobrado no meio, acho que você consegue. Põe 1,5 aí de cada lado, né? E dobra seu fio, no máximo. 2 metros aqui, esse pequenininho. E eu vou fazer esse daqui como se fosse para fazer ímã de geladeira, tá? Então, vem aqui, ó, girei minha agulha. E pro meu ímã, para fazer esse daqui, ó, vou começar, tá vendo? Você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parou, tá? Chegou na sua 7ª corrente, separa. Eu vou continuar até 10, que eu quero fazer um ímã de geladeira. 9, 10. Quem for fazer o ímã de geladeira, pula a primeira correntinha e vai descer aqui com ponto baixíssimo, com ponto baixo. Se você não for fazer o ímã, não precisa fazer isso. Você continua. Se você for fazer esse daqui, você faz 70. Eu quero fazer o ímã, então eu fiz 10 correntinhas aqui, tá? Então, eu vou pular meu primeiro ponto, então a gente vai fazer, independente de qual você fez, se foi a de 70, ou se foi a pequenininha, ou o tamanho que você quiser, você vai pular sua primeira corrente, o nosso primeiro ponto vai ser um ponto baixo, que é o normal. Nosso próximo ponto vai ser um ponto médio-alto. Os próximos 2 pontos, médio-alto e um ponto baixo. Médio-alto, como que é? Dou uma laçada na agulha, coloco aqui na minha correntinha, puxo uma laçada e vou tirar os 2 de uma vez. O próximo ponto, a mesma coisa. Dou uma laçada, coloco na minha agulha, puxo uma laçada, dou uma laçada de novo e puxei. Aqui um ponto baixo. E um ponto baixíssimo no próximo. Acabou. Tá pronto. Você pode cortar seu fio, um tamanho mais ou menos assim, ó, para depois a gente poder prender na laranjinha.
Como eu quero fazer o ímã, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer duas folhinhas para poder esconder o ímã. Então, eu fiz um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer outro ponto baixíssimo. E vou vir aqui, ó, e fazer 6 correntinhas. 3, 4, 5, 6. Pulei meu primeiro ponto. Venho aqui, ó, um ponto baixo de novo, 2 pontos médios altos. Um ponto baixo. E nessa última correntinha, um ponto baixíssimo. Então, eu fiz duas folhinhas aqui. Cortei. Ó, sobrou bastante fio ainda, tá? Tá vendo? Minha laranjinha vai ficar assim, ó. Com duas folhinhas. Fizemos a folhinha, a perninha, agora vamos começar a laranja. Então, vamos começar pelo nosso anel mágico com 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puxei meu fio. Nossa segunda carreira vai ser de 6 aumentos. 2 pontos dentro de cada ponto, ficando com 12 pontos no total. Aperto bem meu anel mágico. E a nossa terceira carreira vai ser de um ponto baixo, um aumento por 6 vezes. E já vou começar a esconder o meu fio do anel mágico. Um ponto baixo e 2 pontos no mesmo ponto por 6 vezes, ficando com um total de 18 pontos no final da sua carreira. A nossa quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ficando com um total de 24 pontos, tá? Então, 2 pontos baixos e 2 pontos no mesmo ponto que é o aumento. Terminamos a nossa carreira de número 4 com 24 pontos. A nossa carreira número 5 vai ser 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, totalizando 30 pontos. Terminamos a nossa quinta carreira com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer duas carreiras, a 6 e a 7, de ponto sobre ponto, com 30 pontos baixos. 1,
2. Vocês vão fazendo aí, eu vou fazendo aqui. E eu volto quando tiver com minhas 2 carreiras prontas. Fiz as minhas 2 carreiras com 30 pontos e agora vamos fazer a 8ª carreira. Nós já vamos colocar o bracinho nessa daqui, tá? Nesse primeiro ponto. Então, pro bracinho eu uso o laranjinho, eu deixei pros pezinhos coloridos. Lembra daquele nozinho que a gente fez, que foi o baixíssimo 7º ponto? Nós vamos vir aqui, ó, no 6º, tá? Presta atenção, porque põe seu bracinho aqui pra cima, ó. Encaixa, e aí você vai pegar aqui, ó, o seu ponto normalmente e puxar tanto pela a laranjinha quanto pelo bracinho, faz seu ponto. Fiz o meu primeiro ponto, que é o bracinho. Coloquei o bracinho e agora nós vamos dar 12 pontos de distância. Então, vamos fazer 12 pontos e prender o próximo bracinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fiz meus 12 pontos de distância e vou prender o próximo bracinho laranja, tá? Mesma coisa, coloco ele aqui pra cima. Pulo o nozinho que a gente deu, que foi o 7º ponto, venho aqui no 6º. Coloco aqui no minha laranjinha, puxei e soltei. Então, fizemos 14 pontos até agora, vamos fazer 16 pontos até o final da carreira e terminar a carreira de número 8. Terminei minha 8ª carreira. E agora vamos fazer mais 4 carreiras de ponto sobre ponto. Seu bracinho ficou estranho, daqui a pouco ele fica normal, ó. Você pega normalmente na sua correntinha e vamos fazer 4 carreiras, chegando à carreira de número 12. Eu vou fazendo aqui, vocês fazem aí, e assim que eu terminar, eu já volto. Agora nós vamos fazer o olhinho. Como que eu fiz para marcar o trabalho? De bracinho a bracinho, eu tenho 12 pontos, correto? Então, eu coloquei o meu alfinete aqui no meio. Então, daqui pra cá ficou 6 pontos, daqui pra cá ficou 6 pontos. Vim daqui de cima e marquei 5 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5. Embaixo das 5, eu coloquei, entre a 5ª e a 6ª carreira, um alfinete. E dei o espaço de 2 pontos para começar o meu olhinho, que vai ser daqui para baixo, ok? O seu fio pode ser tanto o Cleia, que é o teu que eu tenho o costume de usar, tá? Ou, como eu sempre falo, a linha de costura, que se você pegar ela e der pegar 4 fios, né? Fazer 4 voltas, ó, é a mesma espessura, tá bom? Então, vamos começar a bordar o nosso olhinho. Eu vou deixar para vocês também aí em cima como se fosse um gráfico, né? Para ficar mais fácil de vocês encontrar os pontos. Entre o 5 e o 6 é aqui. Ó. Então, eu vou começar a bordar o meu olhinho a partir daqui, ó, do 5ª para 6ª carreira. Pulei 2 pontos. Puxei meu fio e seguro essa ponta aqui, tá? Então, nós vamos fazer um quadradinho aqui, ó. Vou descer um pontinho, colocar minha agulha. Já vou tirar esse alfinete aqui, pra não ficar enroscando. Ó. Eu vou bordar um quadrado nesse ponto. A hora que eu fizer aqui embaixo, ó, o meu ponto pro lado, eu vou subir pra poder travar esse fiozinho aqui embaixo, tá? Eu vou dar mais uma passada aqui, ó, na lateral. E vamos agora bordar esse olho. De que forma? A gente vai pegar somente na alça desse preto que tá aqui, ó, tá vendo? Aqui de baixo. E nós vamos passando por todo o fio, somente pegando no fio preto. E você vai arrumando para ficar bem ajeitadinho e bonitinho, ó.
Acredito que em torno de 4 a 5 passadas, dependendo a linha que você tá usando. Se caso você não tiver a linha de costura, ou o fio clay é mais difícil de ter, pode usar o fio que você tiver. Só que você vai fazer menos vezes, ok? Deixei meu olhinho bem cheinho, tá? Agora vamos pegar aqui, ó, passar por todos esses fios pretos, sem pegar no laranja. Passei aqui, ó, a primeira. E vim aqui embaixo. Vou puxar esse fio para esse lado, vou colocar a agulha aqui, ó. Vou sair novamente aonde entrou o meu fio. E aqui, ó, nesse laçadinho aqui, ó, vou colocar minha agulha. E puxei para deixar apertadinho. Coloco no mesmo ponto. E vou fazer a mesma coisa aqui embaixo, ó. Passo por toda a parte preta embaixo, pegando. Puxo pro lado de cá, de novo. Volto lá naquele ponto. Faço uma laçadinha. E coloco aqui de novo. Vamos fazer o que agora? Ó. Nós vamos arredondar o olho. Para arredondar esse olho, você vai sair aqui no meio do olhinho dele, numa pontinha onde você quiser. Você vai fazer um círculo em volta do olho. Tá vendo? Eu fiz como se fosse um círculo. Ó. Aqui. Coloco minha agulha no mesmo ponto que tá saindo meu fio. E vou descer. A hora que chegar aqui embaixo, ó, você vai puxando e arrumando para ficar bem redondinho. Quando você for colocar a sua agulha, você vai colocar a sua agulha, ó, por cima da laçada, tá? Então, vamos lá. Vamos arrumar bonitinho. Arredondei bem o meu olhinho. Não aperta muito essa parte. Ó. E vou voltar aqui, ó, no mesmo pontinho. Dei uma arredondadinha no olho, então, e acabamos a parte do olhinho. Eu vou aproveitar que eu tô aqui, ó, já vou fazer os cílios. Os cílios dela eu vou começar daqui, ó. Quer ver? Tentar sair aqui no meio, embaixo, bem embaixo do olhinho. Então, para os cílios, você vai puxar um pontinho reto. Aí você já sai no buraquinho aqui de cima, ó. E volta no mesmo ponto. Terminei os meus cílios. E já vou fazer a sobrancelha. A sobrancelha dela, eu vou começar daqui da ponta, ó. O olhinho tá aqui, a gente vai subir um pontinho. E agora, é uma coisa que vai ser com vocês, né? Ou você pode fazer a sobrancelha retinha, ou você pode fazer mais altinha. Um ponto no máximo de sobrancelha, tá? Eu vou fazer aqui, ó, ela levantadinha. Fiz a sobrancelha. A parte do olhinho tá pronta. Se você daqui quiser continuar a fazer o olhinho, você pode, mas eu indico parar, dar um nó. Vou dar um nó, um 3, ó. 1, 2, 3. Aproveitando que tá aqui, ó, já vamos pegar os fios do bracinho e já vamos dar 3 nós também. Ó. Eu tenho o costume, além de dar um nó, eu gosto de pegar algum fio, que nem aqui no caso preto mesmo, ó. Eu puxo meu fio, faço um ponto baixíssimo ainda, que é uma segurança maior.
E aí sim eu corto ele, tá? Mesma coisa aqui, ó. No bracinho eu venho em algum fiozinho de dentro. Normalmente eu pego uma agulha um número menor, que fica mais fácil, mas dá pra você fazer com a que você tá usando, ó. Você não precisa nem dar o nó, qualquer coisa, você só puxa. Você tem certeza que o fiozinho vai ficar travado e mais difícil ainda de soltar. Voltamos aqui. E agora eu vou fazer o branquinho do olho. Um pedaço pequeno de fio branco, menor que esse ainda. Ó, vou sair bem no meio do meu olho. Sair no meio do olhinho. Seguro o meu fio. E venho aqui embaixo, ó. No meio do olhinho de novo. Às vezes o fiozinho fica solto. Então o que que eu faço? Eu saio aqui no meio, embaixo do olho, ó. Embaixo praticamente. Coloco meu fio por dentro dessa laçadinha branca. E dou um piquezinho igual a gente deu no olhinho lá em cima, tá vendo? Eu puxei aqui e volto praticamente no mesmo ponto. Isso ajuda a travar o seu fiozinho branco. Porque às vezes a gente faz um olhinho, já fiz muito isso. E daí, conforme vai usando, esse branco vai saindo, aí vai no pro meio do olho, até estraga o trabalho. Não aperta muito, tá? Agora você vem aqui, ó, arruma ele pra ficar frouxinho. Que ele tem que estar por cima do preto, né? Até o piquezinho que eu dei foi um pouco forte, ó. Pronto. Virei, vou dar um nó bem fraquinho, meu primeiro nó, bem fraquinho. E vou dar 3 nós depois. O 2 eu não aperto muito. Agora o terceiro a gente vem e aperta, tá? Fazer o acabamento. Agora eu vou fazer o outro olhinho. O outro olhinho você vai começar de onde? Você vai pegar daqui de baixo, ó. Um, dois, três, 4 pontos. Aí aqui, ó, no quarto você vai começar a fazer o olhinho. A mesma coisa que esse. Você vai fazer um quadradinho, encher sobrancelha e tudo. Agora nós vamos fazer o narizinho, tá? O narizinho nós vamos pular uma carreira. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. O meio é aqui. Vamos descer uma carreirinha. Ó. E um narizinho assim, só um pontinho, o narizinho. Centraliza bem e tá feito o narizinho. A boquinha nós vamos pegar para baixo do narizinho, vamos pular um ponto. Aqui, ó, na linha do olhinho. Primeira carreira. Ó, o narizinho tá pronto, nós vamos fazer a boquinha. Então, nós vamos pular uma, duas, três. Terminamos o narizinho, vamos pular 3 carreiras. Uma, duas, três. Vamos pegar aqui no pontinho embaixo, ó, tá vendo? 3 carreiras para baixo. Vamos contar 1, 2 pontos, fazer a boca e daqui mesma coisa, ó. 1, 2 pontos e vamos subir uma carreira. Se você quiser fazer a boquinha menor, você só faz o pulo de um ponto. E a boquinha da laranja tá pronta. Essa daqui eu fiz menorzinha, tá vendo?
agora o galinho na cabeça dela, tá? Então, nós vamos pegar aqui o fio. No seu anel mágico tá aqui, ó, e vai puxar os fios. Quem tá fazendo com o fio só, quem tá fazendo o chaveiro, puxa os dois fios, que é tipo isso daqui. Quem tá fazendo com o sol também, vamos puxar, ó. Puxei. E vou arrumar. Aqui é onde tem que ficar. Vou virar o trabalho. Puxar meu fio. E vou dar um belo de um apertado. Puxei, mas fiozinho eu queria que ficasse preso na cabeça, né? Por exemplo, aqui eu queria que ele ficasse grudadinho. Sai aqui em cima, ó. Vem aqui, puxa um dos fiozinhos, vê o maiorzinho que você tem. Pula um ponto da onde você quer deixar teu a tua folhinha, ó. Puxei, não sei se veio. E dá outro nozinho, tá vendo? Ó, ficou presinho aqui. Fazer do outro lado. E quem puxou somente um fio, tá? Vamos supor que você puxou somente esse fio. O que você vai fazer? Você vai pegar aqui do lado, qualquer lugar, um ponto. Que nem eu peguei aqui, ó. Puxar. Fazer seu ponto baixo. Puxou e puxa mais um fio para baixo antes de cortar, tá bom? Agora eu vou fazer o outro lado aqui da folhinha. Pronto. Rostinho, cabinho pronto, vamos voltar para o corpinho dela. Terminamos o rostinho, terminamos a folhinha, vamos voltar para o corpo. Nós tínhamos parado na carreira número 12, que era 30 pontos baixos. A nossa próxima carreira vai ser de 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, tá bom? E vamos ficar com 24 pontos. Eu vou te ensinar a fazer as diminuições. Então, ó. 1, 2, fiz 3 pontos. Nessa carreira, eu vou fazer a diminuição invisível, que é: pego a alcinha da frente do primeiro ponto, pego a alcinha da frente do segundo ponto, ó, tô com 2 alcinhas, puxo minha laçada por essas 2 alcinhas e tiro. Essa é a diminuição invisível. Na próxima carreira, eu vou ensinar vocês a fazer a visível. Então, vamos fazer por toda a carreira, 3 pontos e uma diminuição. A carreira de número 14 vai ser de 2 pontos baixos, uma diminuição 6 vezes. Mas essa carreira nós vamos fazer com uma diminuição invisível e uma visível. Então, eu vou começar com a visível, porque a de baixo, na carreira anterior, eu fiz com a invisível. A visível é: ponho a minha agulha no primeiro ponto, puxo uma laçada, ponho a minha agulha no segundo ponto, puxo uma laçada, fiquei com 3. Tiro as 3 de uma vez. Por que que eu faço uma visível e uma invisível? Porque quando chega nesses finais de trabalho, que a gente só fica diminuindo, 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 às vezes o trabalho fica cheio de buraco. E você fazendo essa visível, como fica mais linha, então diminui aquele monte de buraco, espaçamento entre os pontos, tá? Ó, fiz uma visível, uma invisível, até o final do trabalho assim. Terminamos a nossa 14ª carreira, com 18 pontos. E agora vamos colocar a nossa perninha.
Então, vamos começar nosso primeiro ponto colocando a perninha. Lembra a perninha aqui pra cima. Peguei pra baixo do nó. E vou fazer um ponto baixo. Próximo ponto é uma diminuição. Então, nós vamos fazer um ponto e uma diminuição pela carreira e já vamos colocar o nosso pezinho, ó. Fiz uma diminuição. Aqui, um ponto baixo. Uma diminuição. Mais uma de um ponto baixo. E uma diminuição. E já vou colocar o próximo pezinho. E aqui uma diminuição. Mesma coisa, tá? Uma com visível, uma com invisível. E até o final da carreira, um ponto baixo e uma diminuição. Novamente, vamos parar o nosso trabalho agora. Vamos encher o nosso trabalho e colocar o que falta. Primeira coisa, dar um nó nos pezinhos aqui dentro. Então, vira o que você puder para dar os nós. Eu esqueci de falar para vocês só como que faz o pingente de celular. Então, eu pego um fio de nylon, que é aquele fio tipo de pesca, sabe? Eu pego um tamanhinho que eu calculo como passar a minha laranja, ó. Então, aqui nesse tamanho passa a minha laranja e eu vou deixar um espacinho para os nós. Vou vir aqui em cima, na parte de trás, no anel mágico, ó. Tá vendo? Eu vou puxar um para baixo do anel mágico de um lado, o fio. Então, eu vou puxar uma pontinha aqui. Segura essa ponta bem seguro para não ter risco de você perder de novo. E vou vir do outro lado também, puxar a outra ponta. Mesma coisa, um para baixo, aqui, ó, do anel mágico. Eu puxei de um lado. Se você não quiser puxar com agulha de crochê, com agulha de costura é até mais fácil, tá? Então, ó, vim aqui do outro lado e você pode puxar tanto com a agulha de crochê quanto com a de costura, ó. Vim aqui no pontinho do lado, peguei minhas duas pontas e vou medir mais ou menos o tamanho da laranja, que é para na hora que você for encaixar, ela poder passar. Aqui já deu a minha laranja, ó. Eu tenho mais um pedacinho lá dentro, então mais ou menos aqui. Vou dar esse primeiro nó, aquele que a gente passa por dentro da laçada, sabe? Um nó que você conseguir dar. Eu dou uns 3 nós, 2. E aqui, ó, você vai pegar o isqueiro e queimar a ponta. Ó, e apertando. Tá vendo? Não queima o nó, tá? Pronto. Quem quer pode pôr umas miçangas, um enfeite, alguma coisa. Aqui em cima, pro seu fio não ficar sumindo, eu venho e dou mais um nozinho. Pronto. Tá pronto o pingentinho transparente de celular, ó. Minha laranjinha passa. Agora, vamos encher a nossa laranja. Se vocês acompanham meus outros vídeos, vocês sabem que eu sempre uso uma meia fina, né? Que é um tecidinho tipo meia fina. Então, eu mais ou menos vejo o tamanho que dá para minha laranja, corto, coloco na laranja para quê? Para aqueles fiapos do enchimento não ficar saindo. Então, ó. Então, peguei minha meia fina, eu abro ela e vou colocando na laranjinha, tá vendo? Tentando pegar ela todinha. Coloco um pouquinho dentro e agora começo a colocar o enchimento. Não vamos encher muito para ela não se deformar. Temos que encher a um ponto que conseguimos modelar ela, tá vendo? Ó?
Porque se você colocar muito, ela fica tipo assim. Então, vou colocando de pouquinho em pouquinho. Se por acaso alguém na sua cidade quer começar a fazer, não achou enchimento, o que eu fiz muito no começo para treinar? Eu pegava os ursinhos dos meus filhos, né? Tirava o enchimento dentro, fazia um buraquinho pequeno para depois poder repor, colocava dentro de uma fronha meu enchimento, lavava bonitinho e usava. Porque na época eu fazia coisinhas pequenas e não, às vezes eu não encontrava o enchimento, eu encontrei, sabe, de 1 quilo. Eu falei, o que eu vou fazer com 1 quilo de enchimento para uma pecinha dessa? Até de almofada eu já arranquei, só que eu sempre lavei antes. Ó, colocamos o suficiente, tá vendo? Terminamos de colocar o enchimento e agora nós vamos para nossa última carreira, penúltima, que é somente a diminuição e depois o anel mágico invertido. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. Não esquece de curtir, comentar e ativar o sininho, que sempre que sair vídeo novo vocês vão estar sabendo. Minha primeira diminuição eu vou fazer visível, a segunda invisível e vamos fazer 6 diminuição. Visível e invisível, ó. Invisível, aliás, visível e a invisível. Eu sei que todos os vídeos que vocês assistem, as pessoas ficam falando, curte, ativa o sininho, comenta, se inscreve no canal. Por quê? Isso é uma forma de incentivo para quem faz o trabalho, que a gente sabe que vocês estão vendo, que vocês estão gostando, tá? Então não esquece de ajudar o meu canal. Vou terminar meu último ponto aqui, ó, no baixíssimo. Na hora de fazer aqui as 6 correntinhas, as 6 diminuições, eu vi que eu não precisei fazer 6, tá? Senão ele ia ficar muito pontudinho. Então, eu parei um pouquinho, um ponto antes, praticamente. E agora a gente vai fazer o anel mágico invertido. Meu último ponto vai ser um ponto baixíssimo. Cortar o fio. Gente, quando chega em final de carreira, assim, parece que complica 10 vezes mais. Cortei meu fio. E vamos fazer igual fazemos no pezinho. Um ponto pra dentro, um ponto pra fora. E vamos terminar nossa laranjeira. Apertei bem ela para fechar. Vou pegar em algum pontinho por aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, que seria como se fosse um nozinho. E vamos esconder esse fio dentro da laranjinha. Tenta não pegar na meia fina, sai bem próximo do fio. Puxei, óbvio que a meia fina vai vir junto, né? Mas pelo menos dessa vez é meia fina. Quem fez com a meia fina não vai ser o enchimento. Meu fio branco, meu fio laranja já tá dentro da laranjinha, então eu vou cortar ele aqui, vou cortar essa outra ponta aqui, vou arrumar. E tá pronta a nossa laranjinha. Se você quiser, que nem o meu aqui soltou, tá? Que eu deixei solto mesmo. Você pode fazer o que nessa parte? Pega uma chapinha de cabelo, passa a chapinha de cabelo aqui, ó, que ele vai ficar bem retinho. E tá pronta a nossa laranjinha. Essa foi feita com 2 fios do Anne. Essa foi feita com 1 fio da Anne. E essa foi feita com o fio amigurumi, só que ela tá sem as perninhas, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E que vocês, vou falar de novo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!